Bom, gente, essa história ela vem se arrastando há algum tempo já. E aí, diante da sua pergunta, a gente precisa apenas contextualizar um pouco para que quem esteja em casa nos ouvindo possa ter a história verdadeira dessa CPI, porque eu já vi várias mudanças de discurso nesse percurso dos últimos 10 meses. No começo, quando nós falávamos em instalar CPI, e aí por uma questão, nós temos visto agora, você tem acompanhado a reunião da Câmara, os debates estão cada vez mais acalorados, e por uma questão de ética também, nós fizemos as denúncias aos órgãos competentes, a CGU, TCU, Tribunal Regional Eleitoral também, o TRE. Apresentamos várias denúncias e aguardamos algum tempo para que esses órgãos pudessem se pronunciar. E nós sabemos como as coisas e a justiça, ela é morosa, como ela demora a agir nesse país. Nós aguardamos um tempo. Era período de final de ano, já tinha recesso parlamentar, o recesso da Câmara. O vereador também, que é parte envolvida na denúncia, que é objeto de investigação também, se encontrava numa situação de saúde que merecia cuidados, e aí nós, naquele momento, achamos melhor esperar para que a poeira baixasse, para que os órgãos pudessem se pronunciar, para daí sim a gente tomar alguma providência. E o tempo se passou, e nesse espaço de tempo, dos últimos 10 meses, nós não tivemos resposta dos órgãos ao qual apresentamos a denúncia. E aí, diante dessa demora, diante dos fortes indícios que temos realmente de irregularidades, nós resolvemos tocar o barco e assumir a responsabilidade da Câmara, que é constitucional, de investigar. Eu vi durante essas últimas semanas, você acompanha, a Criativa acompanha os debates na Câmara, uma oposição altamente desesperada, atacando, jogando poeira no ventilador, jogando pedras para todo lado. E não é esse o papel. Eu não quero tornar a Câmara Municipal um palco de duas torcidas, de Flamengo e Vasco, de Corinthians e Palmeiras, não. Lá nós temos que fazer o trabalho sério. E esse trabalho nós vamos fazer. Eu tenho visto, Jane, eles querendo distorcer as coisas. E aí eu preciso que Picuí entenda, que a população que está me escutando nesse momento entenda, que a razão por qual nós estamos tocando essa CPI foi a negativa de dados. Nós tivemos aqui, como vereadores, nós encaminhamos um ofício ao CEOP, solicitando informações sobre esses convênios celebrados, e não tivemos resposta positiva. Inclusive, eu trouxe aqui os dois ofícios. O que nós solicitamos, a informação ao CEOP, eu sempre ando com a cópia desse ofício aqui, esse é o primeiro ofício, e o segundo ofício do CEOP nos negando informações. Então, eles nos negaram informações, não foi de boca não, nos negaram via ofício, dizendo que só deveriam prestar contas ao programa Milhão de Cisternas. E aí, as pessoas precisam entender que a oposição tenta, de todas as formas, calar a CPI. Ela tenta barrar a CPI, tenta descredibilizar a CPI, inclusive porque há anos atrás houve uma mudança regimental no nosso regimento interno, no artigo 60, que tirou da Câmara a previsão no regimento interno da Casa de realização de CPI. E as pessoas não entendem, ou não querem entender, ou não querem dizer a verdade, que a questão de investigação, a questão de CPI é uma prerrogativa constitucional do Poder Legislativo. Nós temos aqui regimento interno, lei orgânica municipal, Constituição Federal. A maior lei que existe no nosso país é a Constituição Federal. E a CPI, ela está assegurada na Constituição Federal. Nós não podemos, nesse momento, querer tapar o sol com a peneira. E aí eu digo a você, eu tenho acompanhado de perto esse debate. Inclusive, nessa última semana, nós aprovamos a CPI para fazer as coisas, para não deixar brechas, digamos assim, para que as coisas aconteçam, mesmo sem nenhuma necessidade. Nós fizemos questão de mudar o regimento interno da Casa para que a gente apure os fatos. E aí, Jane, eu escutei entrevistas dos dirigentes do CEOP, acho que foi Jusilene que esteve aqui na Criativa, e o Ranieri também estiveram aqui na semana passada, e eu achei, pela primeira vez, eu comentava isso com a presidente da Câmara, com a Edinalva, pela primeira vez nós tivemos respostas de como funciona o CEOP. Eu acompanhava a entrevista deles, e o grande motivo da realização dessa CPI foi justamente a omissão de fatos. E eu digo a você, a omissão de dados. E eu digo a você que quem não deve não teme. Hoje nós temos a Lei de Acesso à Informação, que nos garante esse acesso a todo e qualquer recurso público. Nós temos também o SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Eu presto contas, as minhas contas na Câmara estão no SAGRES. Qualquer cidadão que quiser acessar as contas de qualquer gestor da Paraíba, abre o SAGRES e vão instalar essas contas.
e o CEOP nos negava. E tem uma lei também, que chama-se Lei da Informação, que essa é uma lei federal, que também nos garante o acesso à informação. E dentre esses disse-me-disses dos últimos dias, vi vereadores dizer que nós queríamos usurpar poderes, que nós queríamos ter poder de Congresso Nacional. A mim não interessa as ações do CEOP em Nova Palmeira, em Cubati, em Damião, em Barra, em Baraúna, em Frei Martinho, não. O que me compete na investigação da CPI é avaliar o que se foi feito com recursos públicos administrados pelo CEOP, se através de convênio ou de contrato, administrados pelo CEOP, no âmbito do município de Picuí. E aí, quem tem alguma coisa a esconder e queria dizer que a Câmara estava querendo usurpar poderes, estava querendo usurpar os poderes da Câmara. Na verdade, nossa obrigação constitucional é de prestar contas. E aí nós temos que ir aos fatos. Vamos aos fatos porque a presidente nos perguntava aqui qual o fato determinante para investigar essa CPI. E os vereadores de oposição na Câmara, durante as últimas semanas, diziam que agora querem CPI de tudo. E o fato determinante, Jânio, é justamente a negativa de informações, inclusive via ofício, e o valor é altíssimo, R$1.600.000 aproximadamente, gastos no período eleitoral. Eu digo a você que do dia 20 de agosto ao dia 29 de setembro, uma semana antes da eleição, foram faturados R$1.600.000 aproximadamente, através do CEOP. E nós não tínhamos, nem nunca tivemos acesso de como esse dinheiro é gasto, de como esse dinheiro é empregado. E talvez a informação mais esclarecedora que nós tivemos aqui, na última semana, foi a entrevista desse pessoal do CEOP. Eu vi eles falarem aqui que com a cisterna é gasto aproximadamente R$6.500. E o resto desses 13.000 da cisterna Caçadão, que é o valor aproximado, é gasto em quê? E aí elencou um monte de serviços, pela primeira vez se publicizou que o CEOP, que antes todo Picuí sabia que era uma ONG voluntária, que não tinha fins lucrativos, que prestava serviço à comunidade, eram profissionais que estavam ali de graça. E pela primeira vez se falou no CEOP em salários, em remuneração, em despesa com combustível, em vencimentos. E quais são os critérios? Eu preciso saber quem são os critérios dos beneficiários, qual foi o critério para a entrega dessa cisterna, para a adoção dessa cisterna. Fala-se, na fala dele, ele fala uma vez o valor de R$1.200 e outra vez o valor de R$1.500. Para o beneficiário que recebe a cisterna, que ajuda na construção da cisterna. E aí eu preciso saber se é legal, eu estou prestando um serviço, o CEOP deixou de ser ONG, virou construtora. Isso é bom que fique claro, deixou de ser serviço não governamental, gratuito, virou agora empresa. Então ali vendendo serviço. A verdade é essa. E aí a gente não pode aqui esconder os fatos. E essa verdade que tem aparecido na mente tem despertado, digamos assim, o interesse de muita gente. Talvez, inclusive, de gente que esteja no CEOP, como voluntário realmente, e sem saber como esses recursos estão sendo geridos. Que tem gente lá, enquanto alguém trabalha de graça, tem gente lá trabalhando, recebendo por isso. E eu não sou contra salário não, gente. Todo mundo tem que receber. Quem trabalha tem direito de receber seu salário. O que eu sou contra é demagogia. Eu sou contra demagogia, eu sou contra você querer encobrir as coisas. E aí é uma prática já comum da oposição. Em Picuí nós temos isso, nós votamos por 2 vezes o fim do voto secreto na Câmara e eles votaram contra. Eles não gostam de transparência. Isso tem que ficar claro para Picuí. Isso tem que ficar claro. Quando a gente fala em fato determinante, durante esse período eleitoral, voltando aqui à questão do CEOP, foram faturados, estão aqui as cópias das notas fiscais do dia 20 de agosto ao dia 29 de setembro. Ao dia 29 de setembro, R$1.587.000, R$1.600.000. E não tinha, Jane, uma cisterna pronta. Eu tenho as fotos na minha casa, na minha residência, inclusive eu trouxe aqui essa malinha que eu ando com ela. Você diz que é documento, são provas. Você disse na Câmara que tem uma mala, justamente essa que você trouxe para cá. Essa malinha aí tem fotos, nós temos aí todos os dados, inclusive digitalizados, dessas cisternas que foram faturadas como se tivesse pago o serviço e não foram realizados. Demos uma pressão tão grande, de dezembro para janeiro,
que as cisternas começaram a andar, as construções começaram a andar. A gente recebeu notícias de que as obras estavam andando. E aí eu preciso saber se teve licitação, quais são os critérios, quem são os beneficiários desses pagamentos. Se apenas 6.400 é gasto na construção da cisterna, se é 13 mil cada um, praticamente 13 mil, metade desse dinheiro, 800 mil é gasto com cisternas, na construção das cisternas, 800 mil são gastos por serviços. Então os profissionais do CEOP estão recebendo aproximadamente 800 mil. Eu estou falando aqui baseado no que eles disseram na entrevista. São 800 mil em 2 meses receberam os profissionais do CEOP, é muito dinheiro, gente. Então esses números, eles precisam ficar claros, que as pessoas entendam o que está se passando ali. E aí nós vamos realmente apurar como esses 800 mil, que deve ser gerenciado pelo CEOP, que foi gerenciado pelo CEOP, como esses 800 mil foram gastos. Se foi realmente pago 1.500 à família, se receberam o apoio que tinham que receber, se eles tinham a obrigação de prestar o serviço, se o serviço foi bem prestado. Eu não tenho, a partir de hoje eu encerro por aqui esse debate na mídia, porque eu tenho a responsabilidade de conduzir uma CPI. A minha bancada me indicou para presidir a CPI, provavelmente o relator será o vereador Vidal, dessa CPI, e a oposição tentou indicar o vereador Olivânio para fazer parte da comissão também, o que de prontamente foi barrado. Nessa comissão aqui, outro ele pode participar, mas nessa ele é investigado. E como é que o vereador Olivânio é investigado? Aí aqui não tem criança, gente. Nós vivemos num mundo, e aí eu preciso contextualizar essa história. O PT tem quebrado o país. A prática do PT, quando não tem prefeitura, é investir em ONGs. Isso é a nível de Brasil. E é muito estranho que qualquer dirigente do CEOP pode se filiar em qualquer partido político, mas a direção do CEOP de Picuí, ela faz parte do PT. Toda ela, ou a grande parte dela, a maioria dela, faz parte do PT. E o PT teve um candidato às eleições de 2014, a deputada estadual aqui na região. Teve um candidato, e é muito estranho que se tenha gastado justamente uma ONG que é dirigida pelo Partido dos Trabalhadores, que é dirigida pelo PT, ter gasto R$1.600.000 no período eleitoral, há um mês da eleição. Isso tem que ficar claro. Então eu preciso saber se nos critérios de doação das cisternas, quais foram os critérios? Critérios técnicos, troca por votos? Isso tem que ficar claro. E esse é o trabalho da CPI, de investigar se esse recurso realmente foi gasto com lisura, foi gasto do jeito que a nossa lei nos manda, ou se ele foi gasto com outros fins. E isso quem vai dizer é o trabalho de investigação da CPI. Quando ela fala de a Câmara, foi muito questionada, eles tentaram jogar poeira no ventilador. E nesse debate eu não vou entrar. Eu faço qualquer CPI, qualquer uma. Vamos concluir os trabalhos da CPI do CEOP, e eu faço qualquer uma que me mostre indícios claros de omissão de dados, de superfaturamento, qualquer uma. Não tenho papas nas línguas não, como diz o ditado. Mas a gente vai apurar de fato as irregularidades possíveis que possam ter ocorrido nessa CPI do CEOP. De uma coisa nós temos certeza. Hoje, pelo menos para mim, ficou claro que o CEOP deixou de ser ONG e passou a ser empresa construtora. Muito bem. Só avisando aqui o pessoal que está nos acompanhando pela internet, o cronômetro está seguindo aqui em 33 minutos, mas ele foi dado início justamente do ponto que parou a última entrevista, 20 minutos e 13 segundos. Então, o vereador Ataíde pode seguir até 40 minutos e 16 segundos, e 26 segundos, que é o que nós temos aqui na nossa tela, girando para você, pessoal que está nos acompanhando pela internet. Tem uma audiência muito grande, pessoal mandando muita mensagem aqui para a gente. E no caso, Ataíde, agora as expectativas para a realização, para o pessoal entender como é que essa questão funciona. Vocês têm um prazo para formar, tem um prazo para entregar também o relatório depois dessa CPI. O que vai acontecer agora? A presidente, mediante a aprovação que tivemos na última segunda-feira, ela tem regimentalmente, e aí tudo que for regimentado tem que estar de acordo com a Constituição Federal. 5 dias úteis para regulamentar a CPI, para dizer quem são os membros, como é que a CPI vai funcionar. Formada a comissão formada, ela começa a trabalhar. E aí, dentro desse trabalho, o que Picuí precisa entender, e também está assegurado na nossa lei maior, na Constituição Federal, a CPI municipal, ela tem os mesmos poderes da CPI estadual e da CPI federal.
os mesmos poderes, são prerrogativas do Poder Legislativo. São prerrogativas do Poder Legislativo. Não existe, por exemplo, o juiz da comarca de Picuí, o juiz de Corregedor de João Pessoa e o juiz federal. São juízes, eles julgam. São juízes, são os mesmos poderes. Apenas a dimensão e a atuação que é diferente, mas são os mesmos poderes. E dentro da CPI, aí nós vamos investigar, Jane, através de oitivos, de convidar pessoas, pedir convites para que possam, convocações para que possam comparecer espontaneamente. Se assim não for, vão ser conduzidos coercitivamente. Nós vamos usar, esperamos não precisar usar de todos os meios, mas nós vamos usar o que a lei nos permite usar, para que possamos desempenhar o nosso trabalho. A partir de hoje, nós temos a partir da última segunda, nós temos uma CPI aprovada, e ela tem 60 dias, pelo regimento interno, para apresentar um relatório de conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por apenas mais 30. Ou seja, ela pode durar no máximo, depois de instalada, por ato oficial da Presidente, no máximo 90 dias. E dentro desses 90 dias nós vamos ter que realmente apresentar uma satisfação à sociedade, ou apresentar um relatório mostrando as denúncias e apurando o que tiver de apurar. E aí nós vamos focar realmente esses 90 dias nesse trabalho que é importante, para que a gente possa produzir. O que não pode, e eu não vou permitir durante os trabalhos da CPI, é que lá vire um palanque. Lá não vai ser palanque, não é time de torcida A, nem torcida B, nem palanque de situação e oposição, não. Nós temos mandatos populares, concedidos pelo voto popular, dado pelo povo, e nós precisamos agora trabalhar. A politização da CPI, eu não vou admitir durante os trabalhos da mesma. Vereador, você falou justamente sobre esse tema. O vereador Pauleiro até disse, né, na Câmara, segunda-feira, que sabe quem é, de onde vem, como se tivesse alguém por trás dessa ação de colocar para frente, no bom português, esse projeto, esse requerimento da CPI. O que é que você tem a dizer sobre essa declaração? Eu acho que são questões de interpretações. Eu não vou falar de achismo, porque eu acho que ele estava falando em relação ao que existe por trás, deve ser a Constituição Federal, que ampara a Câmara de fazer a CPI, de realizar a CPI. Se tem outra conotação política, aí é realmente a questão de interpretação, e ele que deveria se explicar nessa pergunta aí. O que existe, na verdade, Jane, e vai existir, é o trabalho da CPI. A CPI está instalada e vai investigar. Doa a quem doer. Eu sempre digo, quem não deve não teme, as contas públicas são abertas, e quem não deve não teme. Então nós vamos fazer nosso trabalho de investigação. Nesse momento eles estão na condição de investigados, e ao final da CPI nós vamos apresentar relatório, apresentar denúncia ou não. E aí quem vai dizer isso realmente são as investigações que vamos fazer. Se eles não devem, se não tem o que temer, eu não sei por que tanta mudança de curso também nos discursos dele, porque dizer que querem a CPI, fizeram de tudo para barrar, a CPI, ninguém está doido. Diziam, inclusive, em todo deboche, que a Câmara não tinha competência para realizar a CPI, e eu já dizia bem antes que a gente não precisava nem mudar o regimento interno, que são prerrogativas do Poder Legislativo. Nós temos toda a competência, aliás, nós é quem temos a competência de investigar qualquer recurso público gasto aqui no município de Picuí, seja ele estadual, federal ou municipal. A competência maior é da Câmara Municipal de Picuí, e é assim que nós vamos fazer. Agora, isso tem gerado uma repercussão muito grande, né? Até motivo de muitos debates nos grupos sociais, nas redes sociais, no WhatsApp, que hoje em dia é grupo social do mesmo jeito. O que é que você acha que se deve essa repercussão tão grande das matérias? Eu acho que é a revolta do povo, Jane. A revolta do povo, nós temos visto e passando por um momento de crise. O país nunca passou uma crise tão grande. É assombrado com essa corrupção do governo do PT. Para você ter uma ideia, um dado que talvez o picuiense não saiba, só na Petrobras foram identificados 80 bilhões de desvios de recursos públicos. 80 bilhões. Daria, Jande, para pagar o FPM, que o FPM é a maior receita que os municípios têm. São 5.300 alguma coisa municípios do país, e a maioria deles vivem de FPM. Daria para pagar durante 1 ano e 3 meses, esses 80 bilhões que foram roubados da Petrobras, 1 ano e 3 meses, o FPM de todo o Brasil. Você já pensou que a Picuí, que recebe em média 2 milhões por mês de FPM, poder receber 4? O quanto você teria aqui de obra, o quanto o professor não ia ganhar melhor, o quanto o médico não ia ganhar melhor, o agente de saúde, quanta obra não ia ter andando aí, calçamento, matadouro público. Seriam 2 milhões a mais por mês. E durante 1 ano e 3 meses a Petrobras foram roubados 80 bilhões. O BNDES especula-se 500 bilhões.
É muito dinheiro para uma quadrilha estar levando do povo do Brasil. E quem paga a conta, Jane, somos nós cidadãos. Mas eu estou acostumado com isso, porque o costume do PT é esse: eles roubam e chamam os outros de ladrão. E aqui em Picuí, eu não quero fazer juízo de valor, mas digamos assim, os indícios são fortes, nós vamos investigar. Essa é a nossa função realmente, de prestar esse favor não, retiro, esse serviço, de cumprir com a nossa obrigação com a sociedade, com o povo que nos elegeu, de realmente prestar conta dos recursos públicos, e é isso que nós vamos fazer aqui em Picuí.